Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à correção de mais uma questão da OAB. E o tema do vídeo de hoje é Forças Armadas. No enunciado nós temos que o João, ele foi selecionado para atuar como praça prestadora de serviço militar inicial e que a remuneração dele vai ser inferior ao salário mínimo. Quando ele soube disso, pessoal, do valor da remuneração dele, ele ficou indignado e foi lá questionar o seu comandante, mas ele falou de forma ríspida e descortês. E ante essa conduta do João, o comandante aplicou uma punição administrativa disciplinar de prisão por 5 dias. E o examinador quer saber a alternativa correta com base na jurisprudência do STF. Muito bem, pessoal. A resposta, se pode ou não pode a remuneração ser inferior ao salário mínimo, a gente vai encontrar na súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Portanto, pessoal, nesse caso específico aqui do João, pode ou não pode ser inferior ao salário mínimo? Sim, pessoal, a remuneração dos praças pode ser inferior ao salário mínimo. E nesse caso, o João ele foi preso. Caberia habeas corpus? E o artigo 142, parágrafo 2º, vai dizer que não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares militares. Então, revisando, pessoal, súmula vinculante número 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Não caberá habeas corpus em relação a punições disciplinares. Bom, pessoal, se parasse por aí, o examinador achou que a questão ia ficar muito fácil. Então ele quis dar um passo além do que estabelece a súmula e o artigo da Constituição que nós acabamos de ver. O examinador também queria que nós soubéssemos uma exceção na qual é cabível o habeas corpus. E qual é essa exceção? É a análise da legalidade da imposição de punição constritiva de liberdade em processo administrativo militar. E eu trouxe aqui uma jurisprudência que fala justamente isso, que trata justamente dessa exceção. E o que vai ser analisado nesse habeas corpus são os aspectos formais. O mérito da punição ele não pode ser apreciado pelo habeas corpus porque existe a vedação no artigo 142, parágrafo 2º, que nós acabamos de ver. Então, agora que nós já aprendemos a matéria, vamos para as alternativas. A alternativa A está dizendo que a remuneração inferior ao salário mínimo para os praças não viola a Constituição, bem como que não cabe habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, exceto para análise de pressupostos de legalidade, excluída a apreciação de questões referentes ao mérito. E a alternativa, pessoal, ela está correta, é um belo resumo de tudo que nós vimos até agora. E veja só, pessoal, quem já acompanha os vídeos anteriores do canal percebeu que o examinador ele adora cobrar uma exceção. Então, nós temos um artigo na Constituição que determina o não cabimento do habeas corpus, mas a jurisprudência do STF criou uma exceção. E o examinador foi lá e cobrou justamente essa exceção. Então, a alternativa está correta, vamos para a próxima. Vamos lá, alternativa B. A remuneração inferior ao salário mínimo contraria o artigo 7º, inciso 4º da Constituição. Não, pessoal, nós vimos que não contraria. Súmula vinculante número 6. Bem como se reconhece o cabimento de habeas corpus para punições disciplinares militares, qualquer que seja a circunstância. O artigo 142, parágrafo 2º, veda a impetração de habeas corpus e a jurisprudência do STF criou uma exceção que é para o exame da legalidade, aspectos só formais. Então, portanto, está errado porque diz que seriam em qualquer circunstância, quando na verdade é só para aspectos legais, aspectos formais. A primeira parte da alternativa C
Está correta, pessoal, porque fala que o estabelecimento da remuneração inferior ao salário mínimo não viola a Constituição da República. E a segunda parte vai conter um erro, porque fala que é cabível habeas corpus até mesmo em relação a questões de mérito da sanção administrativa. E nós vimos que não. A STF só permite para aspectos legais, formais. O mérito não é cabível a habeas corpus. E finalmente chegamos na alternativa D, e o erro dela está quando ela diz que a remuneração inferior ao salário mínimo contraria a ordem constitucional, e nós já vimos que não, que é autorizado pela súmula vinculante número 6. A segunda parte, pessoal, quanto ao cabimento do habeas corpus, ela está correta. E chegamos na hora da nossa revisão. O tema do vídeo de hoje foi Forças Armadas. Nós vimos que a súmula vinculante número 6 autoriza a remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial e que a regra geral é o não cabimento de habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, mas existe uma exceção prevista na jurisprudência da STF, que é a análise dos pressupostos de legalidade, os aspectos formais, excluída a apreciação de questões referentes ao mérito. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima!